Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, meu amigo, minha amiga, saúde, paz e prosperidade para você. Quem vos fala é o pastor Ismael de Souza e eu estou aqui hoje para trazer uma palavra de paz para o seu coração. Quero agradecer você, meu amigo, minha amiga, que nos acompanha no canal do YouTube. Obrigado pela sua visualização. Você que é inscrito em nosso canal, muito obrigado por nos fazer este privilégio de ter você como inscrito. Você que nos acompanha também nas plataformas de áudio, que Deus lhe abençoe e que você seja grandemente fortalecido no Senhor. E você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva aqui logo abaixo e nos ajude neste propósito de levar a palavra de Deus de uma forma mais simples para que todos entendam. Hoje nós vamos falar dentro do Salmo 48. Faremos a leitura e depois vamos tecer algumas informações, alguns comentários a respeito. Vamos lá? Salmo 48. O título deste salmo é A Cidade de Deus. Salmo composto pelos filhos de Corá. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alto e belo, alegria de toda a terra. É o monte Sião para os lados do norte, a cidade do grande rei. Nos palácios dela, Deus se faz conhecer como alto refúgio. Por isso, eis que os reis se uniram e juntos a atacaram. Quando viram, se espantaram, ficaram com medo e fugiram apressados. O terror ali os venceu e sentiram dores como de mulher que está dando à luz. Com o vento leste, destruíste as naus de Tarsis. Como temos ouvido dizer, agora vimos que aconteceu na cidade do Senhor dos Exércitos, na cidade do nosso Deus. Deus a estabelece para sempre. Pensamos, ó Deus, na tua misericórdia no meio do teu templo, como o teu nome, ó Deus, assim o teu louvor se estende até os confins da terra. A tua mão direita está cheia de justiça. Alegre-se o monte Sião, exultem as filhas de Judá por causa dos teus juízos. Andem em volta de Sião, rodeiem-na toda, contem as suas torres, notem bem as suas muralhas, observem os seus palácios, para que possam contar as gerações vindouras, que este é Deus, o nosso Deus, para todo sempre. Ele será nosso guia até a morte. Aleluia. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, este salmo tem uma mensagem muito poderosa. A princípio, falando a respeito da grandeza do nosso Deus. Mas é importante entendermos que Deus ele sempre buscou um local geográfico para que fosse ali um local específico, especial, para que o seu povo adorasse a Ele. Este salmo, embora não se tenha certeza de quando ele fora escrito pelos filhos de Corá, mas há uma sugestão dos estudiosos que este salmo ele abrange um período de 15 anos entre o reinado de Davi e a volta do povo de Israel do cativeiro. Pois bem, Deus, desde quando o povo estava no deserto, a caminho da terra de Canaã, terra prometida, aqueles descendentes, de Jacó, descendentes de José, que ali estavam no Egito,
por conta daquele tempo de fome, quando José foi levantado como segundo homem do Egito. José traz a sua família para o Egito e ali eles são abençoados. Mas a Bíblia diz que aquele faraó que conhecia José morreu, outro faraó assumiu e colocou o povo de Israel em escravidão. Neste período de escravidão, de 400 a 430 anos, Deus prometeu que livraria o seu povo do cativeiro. E então, Deus os livra, levanta Moisés, e eles caminham pelo deserto até a terra de Canaã. E desde esse tempo, Deus então decidiu que prepararia um espaço, um local, uma terra, uma habitação para que o seu povo se reunisse e ali pudesse adorá-lo com liberdade e com alegria. E então, quando o rei Davi veio, né, ele instituiu Jerusalém como lugar de adoração a Deus. Quis construir o templo, porém Deus não permitiu, porque disse que ele era um homem sanguinário, com as mãos manchadas de sangue. Embora Davi fosse um adorador, um compositor, né, uma pessoa com um coração muito poderoso e muito humilde, e um coração muito aberto diante de Deus, ele também foi um guerreiro muito poderoso. Lembra-se que Davi, ao início, quando ele veio lutar no exército de Saul, Saul ficou com uma certa pulga atrás da orelha em favor de Davi, ou em desfavor, melhor dizendo, né, de Davi, e ali começou aquela perseguição. Por quê? Porque Davi começou a se promover e Saul começou a ficar com um certo ciúme de Davi. E começou aquela perseguição do rei atual, naquela época, Saul, o rei de Israel, de Judá, contra Davi. Mas quando Davi chega, ele institui como rei, ele institui Jerusalém como a cidade do nosso Deus. Aleluia. E então deixa o projeto, né, a planta do templo para o seu filho Salomão construir o templo do Senhor. E quando Salomão constrói o templo, ele mesmo, diante da dedicação do templo, ele declara: mas, de fato, habitaria Deus com os homens na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. Salomão sabia o tamanho do Deus que ele servia, e também sabia que aquele templo, embora fosse um templo extraordinário, era muito pequeno para comportar o grande Deus, Criador dos céus e da terra. Este registro está em 2 Crônicas, no capítulo 6, verso 18. Mas Deus, ele escolheu o seu lugar de habitação e ele mandou que aquele lugar fosse o lugar único de sacrifício e adoração a ele. Aleluia. E durante quase 1000 anos, Jerusalém foi o local que representava a presença de Deus no meio do seu povo. O Salmo 48, que nós estamos aqui falando, ele tem 3 temas importantes que eu quero trazer bem singelamente para você. Primeiro, a importância da sede religiosa em Jerusalém. Jerusalém, no Salmo 48, é chamada a cidade do nosso Deus, a cidade do grande rei, a cidade do Senhor dos exércitos, Sião, Santo Monte, teu templo. Então, havia uma importância muito grande de Jerusalém como a cidade do grande Deus, e isso é trazido para nós no Salmo 48. O segundo ponto é o privilégio do povo escolhido por causa da sua comunhão com o Senhor. Israel tem o próprio Deus como seu alto refúgio. É o Senhor dos exércitos que vence os inimigos. Aleluia! E além dessa proteção, no verso 9 nós encontramos Deus que oferece ao seu povo misericórdia. Aleluia! Glória a Deus! E nós encontramos também no verso 14, ao final desse verso, a relação especial da nação com o Senhor.
que diz: este é Deus, o nosso Deus, para todo sempre. Ele será nosso guia até a morte. E no verso 3, ou seja, o terceiro ponto, melhor dizendo, fala sobre a posição exaltada de Deus. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Aleluia! Ele é o Senhor dos exércitos. Isso fala da capacidade de Deus de salvar e proteger os seus fiéis, enquanto subjuga os inimigos que se levantam contra ele. O nome de Deus é conhecido universalmente e assim ele é louvado em todos os lugares. Agora, queridos, importante nós ressaltarmos aqui também que, embora no Antigo Testamento o povo de Israel tinha aquele local limitado para adorar a Deus, agora para nós, depois do Senhor Jesus, nós entendemos que este lugar foi expandido. Lembra quando ele encontrou com a mulher no poço de Jacó, aquela mulher samaritana, quando ele declarou: está chegando o tempo, e é este o tempo, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Senhor em espírito e em verdade. Em João capítulo 14, verso 23, Jesus ele disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Aqui está declarando para nós, meu querido, que agora a morada de Deus não se restringe a uma cidade. A verdade é que agora Deus habita dentro de nós. Nós somos a morada, o edifício, a habitação de Deus. E Paulo deixou isso bem frisado e respaldado em 1 Coríntios 6, no verso 19 e 20. Ele diz: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque foste comprado por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Aleluia! Na época de Davi, foi instituído um local geográfico para adorar a Deus como habitação de Deus. Mas agora em nós, seres humanos, recebidos em Cristo e reconhecendo Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nós somos feitos habitação de Deus, morada de Deus. Nós somos o Israel espiritual de Deus e temos o privilégio de ter a comunhão com Deus, que é justo e misericordioso. Meu querido irmão, minha querida irmã, você é a Sião de Deus hoje. Você é a Jerusalém de Deus hoje. Você é a habitação de Deus, o edifício, a morada de Deus hoje. Então, meu amado, minha amada, meu querido, minha querida, meu irmão, minha irmã, faça por onde, se esforce para ser essa morada de Deus, mas uma morada limpa, protegida, adornada, abençoada, aonde o Espírito Santo habita e tem a bênção de Deus. Meu querido irmão, eu lhe convido e lhe desafio a cada dia melhorar, ser melhor, buscar mais a Deus e ser uma bênção na presença do Senhor. Porque assim como lá no Antigo Testamento, Jerusalém era e ainda é, né, a cidade de habitação de Deus, hoje nós temos o privilégio de, no nosso corpo, termos o Espírito Santo e sermos também edifício do Senhor, morada de Deus. Se você ainda não abriu seu coração para que fosse ou para que seja a morada de Deus, esse é o momento de você abrir seu coração, aceitar Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador e se tornar a habitação de Deus, a morada de Deus. E como os salmistas disseram, a cidade do nosso Deus, a cidade do grande rei, a cidade do Senhor dos exércitos, Sião, o santo monte, o templo do Senhor, agora somos eu
e você. Que você seja um templo abençoado, que revele o Senhor para muitas pessoas nessa terra, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, eu oro e abençoo agora essa pessoa com toda a sorte de bênçãos, que ela tenha saúde, paz, prosperidade, vitória e vida longa, em nome de Jesus Cristo, que ela seja guardada, protegida de toda a enfermidade, de toda a doença, que a bênção de Deus venha sobre a vida dela e que ela seja grandemente fortalecida e abençoada no Senhor, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Receba a bênção de Deus, a saúde, a paz e a prosperidade, em nome de Jesus. Diga amém, diga graças a Deus. Meu querido, estamos finalizando nossa live, mas eu quero lhe convidar para estar conosco neste domingo. Mesmo neste domingo, né? Nós estamos ali na Igreja Casa da Bênção, Rua Vieira de Melo, quadra 10, lote 31, no Parque Estrela d'Alva 1, em Lusiânia, Goiás, onde nós temos declarado ali uma palavra de Deus para a vida de cada família. Temos orado pelas famílias. A palavra desses dias tem sido uma palavra direcionada no contexto familiar, pois a família é uma instituição divina que formou a sociedade e precisa ser preservada. Aleluia! Então, eu te convido para estar conosco. Se você mora em outra cidade, em outro estado, não pode comparecer presencialmente, assista aqui em nosso canal, onde nós transmitimos em tempo real para abençoar a sua vida e a sua família. Um grande abraço do pastor Ismael, que Deus lhe abençoe, tenha uma ótima semana, em nome de Jesus.